Quando o fazendeiro entrou na loja e pediu algo que ninguém imaginava, 15 caminhões de uma só vez, o gerente não conteve o riso. Mas naquele instante, o humilde mostrou que respeito não se mede pelo bolso. Dalton sempre foi conhecido na região como o fazendeiro silencioso. Não falava muito, raramente discutia, e quase nunca levantava a voz. Usava as mesmas botas gastas havia anos, chapéu desbotado pelo sol e um sorriso discreto que escondia histórias que poucos conheciam. Apesar da aparência simples, havia algo nos olhos dele, uma firmeza tranquila, quase teimosa, que só quem viveu dificuldades profundas carregava. Naquela manhã, Dalton acordou antes do sol nascer, como fazia desde menino. O canto distante dos galos ecoava entre as colinas, e o cheiro de terra úmida anunciava que a chuva da noite tinha sido generosa. Ele caminhou até o pequeno barracão onde guardava seus papéis, abriu uma caixa velha de madeira e tirou de lá um envelope grosso, amarrado com um barbante. Respirou fundo. Aquele momento era importante, talvez o mais importante de sua vida. Durante anos, Dalton economizou cada centavo. Trabalhou de domingo a domingo, plantou na seca, colheu na chuva, perdeu safras, recomeçou safras e viu a fazenda se esvaziar até sobrar apenas ele e algumas cabeças de gado magro. A maioria dos vizinhos acreditava que ele já tinha desistido, mas ninguém sabia que Dalton guardava um plano silencioso, costurado com paciência e esperança. Quando montou em seu cavalo para ir até a cidade, seu coração batia mais rápido que o normal. Ele olhou para o horizonte, onde o sol começava a dourar as pastagens, e murmurou para si mesmo: hoje, tudo muda. A viagem até a cidade durou quase 2 horas. A poeira subia atrás do cavalo, e cada passo parecia aproximá-lo de um destino que ele tinha imaginado centenas de vezes. Dalton não era homem de luxos, mal sabia usar um celular, mas naquele dia decidiu que merecia ser tratado com respeito, como qualquer outro cliente. Ao chegar à loja de máquinas agrícolas, prendeu o cavalo no poste e ficou um instante parado, observando o movimento. Carros caros, gente bem vestida, gerentes apressados andando de um lado para o outro. Dalton ajeitou o chapéu, respirou fundo e entrou pela porta de vidro. No momento em que colocou os pés lá dentro, alguns funcionários o olharam de cima a baixo. Um deles cochichou algo e riu. Dalton ignorou. Caminhou firme até o balcão principal. O gerente, sem sequer levantar a cabeça, perguntou com desdém: o senhor precisa de algo? Dalton então abriu o envelope, olhou diretamente nos olhos dele e disse com calma: preciso, sim. Quero fazer um pedido grande. E tudo começou ali. O gerente finalmente levantou o olhar, visivelmente impaciente. Era um homem de terno justo demais, cabelo milimetricamente gelado, e um sorriso que só aparecia quando envolvia comissões altas. Ao ver Dalton, porém, o sorriso sumiu como quem perde o interesse antes mesmo de começar. Pedido grande. Ele repetiu, cruzando os braços. O senhor sabe que aqui não vendemos peças usadas, certo? A frase caiu como pedra no chão. Alguns vendedores riram. Outros simplesmente seguiram trabalhando, mas com aquele olhar curioso de quem já esperava que, dali, sairia alguma piada. Dalton manteve a postura, sem tremer, sem recuar, sem demonstrar ofensa. Era como se estivesse acostumado com aquilo, e estava. Uma vida inteira sendo subestimado o tinha deixado forte por dentro. Eu sei exatamente o que vocês vendem, respondeu. E é por isso que vim aqui. O gerente ergueu uma sobrancelha. Certo? Então diga. O que o senhor quer? Dalton colocou o envelope sobre o balcão e o empurrou devagar, como se estivesse entregando um pedaço de sua própria história. Quero 15 caminhões, disse calmamente. Todos do modelo novo. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que até o ar pareceu parar. Os vendedores que estavam atendendo outros clientes viraram a cabeça ao mesmo tempo. Um deles até deixou cair uma prancheta. O gerente piscou, riu e balançou a cabeça como quem ouve uma besteira. O senhor disse 15? Ele perguntou, enfatizando como se estivesse falando com uma criança. 15, confirmou Dalton. E à vista. As últimas 2 palavras ecoaram no ambiente,
mas ninguém parecia aceitá-las. O gerente deu um passo à frente, apoiou as mãos no balcão e inclinou o corpo. Olha, meu amigo, começou, com voz quase paternalista. Não temos tempo para brincadeira. Aqui é uma concessionária séria. Não posso parar o meu dia com pedidos impossíveis. Então, por favor, não nos faça perder mais tempo. A porta é por ali. Apontou com o queixo, sem tirar o sorriso de deboche do rosto. Dalton respirou fundo. Por dentro, sentia aquela velha mistura de tristeza e indignação. Não era a primeira vez que alguém o tratava como ninguém. Infelizmente, sabia que talvez não fosse a última. Mas naquele dia, ele não pretendia aceitar esse destino. Ele puxou de volta o envelope, desamarrou o barbante e deixou que as notas perfeitamente dobradas escorregassem sobre o balcão. Era dinheiro suficiente para comprar não 15, mas quase 20 caminhões. Os olhos do gerente arregalaram. Isso é real? Ele gaguejou. Dalton levantou o olhar, firme e calmo como desde o início. É tão real quanto o respeito que eu esperava receber aqui. E, naquele instante, a loja inteira silenciou. O gerente ficou imóvel, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ele tentou manter a postura profissional, mas o suor que começava a se formar na testa denunciava sua surpresa, ou talvez fosse medo. Dalton permanecia ali, firme, como quem finalmente colocava na mesa anos de esforço silencioso. Não era sobre dinheiro, era sobre dignidade. Os vendedores, antes tão confiantes, se aproximaram aos poucos, curiosos. Comentários sussurrados se espalhavam como vento em mato seco. Ele trouxe tudo isso em dinheiro. Deve ter ganhado na loteria. Não, esse aí tem cara de quem trabalhou cada centavo. Dalton ouviu, mas não reagiu. Em vez disso, dobrou o envelope vazio e o guardou no bolso do casaco, com a mesma calma com que fazia tudo na vida. Um movimento simples, mas que transmitia uma mensagem clara. Ele não precisava provar nada para ninguém. O gerente engoliu seco, tentando recuperar o controle. Senhor Dalton, certo? Disse, esforçando-se para parecer respeitoso. Acho que houve um pequeno mal-entendido. Podemos conversar em minha sala. Com calma. É apenas que... Não houve mal-entendido, interrompeu Dalton, olhando diretamente para ele. O que houve foi falta de respeito. O silêncio ficou mais denso. O gerente respirou fundo, fingindo um sorriso. Bom, vamos resolver isso. Podemos preparar o contrato, claro. Mas, comprar 15 caminhões assim, de repente, é incomum. O senhor poderia me explicar a razão? Dalton hesitou por um instante. Ele não devia explicações àquele homem, ainda mais depois do jeito como foi tratado. Mas parte dele sabia que aquela história não era apenas dele. Era de pessoas que dependiam dele. Pessoas que ninguém via. Ele suspirou. Eu não vim aqui para impressionar ninguém. Começou, com a voz baixa, mas cheia de verdade. Vim porque, na minha comunidade, tem famílias inteiras que perderam tudo depois da enchente. As estradas sumiram, as casas foram levadas, e as plantações, nem sombra delas sobrou. As crianças estão andando quilômetros até a escola. Os idosos não têm transporte para ir ao médico. A gente está isolado. Os vendedores pararam. Até os clientes que passavam se aproximaram. Dalton continuou. A prefeitura prometeu ajuda, mas nunca chegou. Então a gente decidiu resolver sozinho. Juntamos dinheiro, fizemos mutirão, trabalhamos noite e dia. E agora, precisamos dos caminhões. Não para luxo, não para mostrar poder, mas para reconstruir o que chamamos de casa. As palavras entraram na sala como uma rajada de vento que tira poeira acumulada de anos. Alguns vendedores desviaram o olhar, envergonhados. O gerente ficou sem resposta. Dalton então acrescentou, com uma serenidade que só quem viveu muito pode ter. Eu vim aqui como cliente, e como ser humano, e tudo o que pedi foi respeito. O gerente respirou fundo. Pela primeira vez, parecia realmente entender, ou pelo menos perceber o tamanho do erro que tinha cometido. Senhor Dalton, disse ele, com um tom mais humilde, me desculpe. Fiz um julgamento errado. Muito errado.
E se ainda quiser, eu mesmo vou cuidar de tudo. Vou garantir o melhor preço, a melhor entrega, a documentação completa. Vai ter prioridade máxima. Dalton observou o homem por um longo tempo. Não sabia se aquela mudança era verdadeira ou apenas motivada pelo dinheiro. Mas não estava ali para brigar. Estava ali para cumprir uma missão. Faça o seu trabalho, respondeu. O resto a vida se encarrega de ensinar. E o gerente, agora calado, entendeu que aquela frase era muito mais profunda do que parecia. Enquanto isso, a notícia corria pela loja. Funcionários comentavam, clientes cochichavam, e algo que ninguém esperava começava a acontecer. Algumas pessoas se aproximavam de Dalton, oferecendo ajuda, perguntando sobre sua comunidade, querendo saber como poderiam contribuir. A arrogância que antes enchia o ambiente começava a se desfazer. E tudo por causa de um homem simples, de chapéu gasto, que carregava humildade nos passos e força silenciosa no coração. A sala do gerente se transformou em um espaço estranho de silêncio e tensão. Não era mais o ambiente frio de uma concessionária onde tudo girava em torno de vendas, metas e comissões. Agora, havia algo diferente ali. Algo que ninguém esperava naquele dia. Humanidade. Dalton acompanhou o gerente até a sala, envidraçada. A porta se fechou, abafando o burburinho da loja, mas não o suficiente para esconder que várias pessoas tentavam, discretamente, ouvir ou ver o que acontecia lá dentro. Era como se o simples fato de um fazendeiro humilde abrir um envelope cheio de dinheiro tivesse rasgado a rotina cinzenta daquele lugar. O gerente puxou a cadeira, tentando ser atencioso demais, quase exagerado. Dalton preferiu continuar em pé. Senhor Dalton, vamos revisar as opções, disse o gerente, abrindo a pasta de catálogos. Temos 3 modelos principais de caminhões. Todos fortes, todos novos. O senhor pode escolher o que melhor atender às necessidades da sua comunidade. Ele disse a última palavra com um peso diferente. Era como se, pela primeira vez, tivesse realmente entendido que o pedido não era por vaidade, mas por propósito. Dalton analisou calmamente as fotos. Não entendia muito de design, nem de detalhes técnicos, mas sabia, pela experiência da Terra, o que funcionava e o que quebrava no meio do caminho. Apontou o modelo mais robusto. Esse aqui. Precisamos de força. E de durabilidade. Nada de luxo. O gerente anotou imediatamente. Certo, 15 unidades deste modelo, disse, ainda impressionado com a própria frase. Agora precisamos discutir a entrega. Normalmente leva algumas semanas, às vezes até meses, dependendo do estoque. Dalton o interrompeu, com um olhar. As famílias não têm meses. O silêncio voltou. O gerente passou a mão no queixo, pensativo, pela primeira vez no dia tentando resolver algo que não envolvia apenas número e lucro. Vou ver o que posso fazer. Ele ligou para fornecedores, fez chamadas rápidas, digitou nervosamente. Dalton observava tudo de braços cruzados, com a calma de quem já esperou demais na vida e aprendeu a transformar ansiedade em paciência. Depois de alguns minutos, o gerente desligou o telefone com uma expressão incrédula. Consegui, disse ele. Há um lote recém-chegado no depósito central da capital. Era para outro cliente, mas posso priorizar seu pedido. Os caminhões podem sair ainda hoje. Talvez cheguem à sua comunidade amanhã à noite ou na manhã seguinte. Dalton assentiu, satisfeito. Isso serve. O gerente respirou fundo. Parecia ansioso para encerrar o assunto, mas Dalton ainda não tinha terminado. Ele abriu a carteira devagar e colocou sobre a mesa um pequeno retrato. Uma mulher de cabelo trançado, sorriso doce e olhos cansados. Essa é Ana, disse ele. Minha esposa. O gerente pegou a foto com cuidado, sem entender. Foi ela quem começou tudo. Quem uniu as famílias. Quem disse que a gente não precisava esperar mais pelas promessas dos outros. Ela falou, se ninguém vem, nós vamos. Ele sorriu, com tristeza. Ela faleceu no ano passado, mas me fez prometer que eu continuaria. Mesmo sem querer, o gerente sentiu um nó apertar sua garganta. Dalton continuou. Então, esses 15 caminhões não são meus. São dela. Ou melhor,
São o que ela acreditava que a gente podia ser. O gerente devolveu a foto com delicadeza. Senhor Dalton, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, respondeu Dalton. Só faça o seu trabalho direito. E trate as próximas pessoas com o respeito que você não me deu no começo. Isso já basta. O gerente desviou o olhar, envergonhado. Do lado de fora, a movimentação aumentava. Alguns vendedores tinham lágrimas discretas nos olhos. Outros pareciam inspirados, como se tivessem recebido um choque de realidade. E então, quando Dalton saiu da sala, algo surpreendente aconteceu. Clientes e funcionários abriram caminho para ele passar. Não era medo. Não era espanto. Era respeito. Um vendedor mais jovem se aproximou, com voz hesitante. Senhor, se o senhor precisar de ajuda com a entrega, eu tenho caminhonete. Posso levar algumas coisas para lá. Dalton sorriu pela primeira vez naquele dia. Obrigado, rapaz. Toda ajuda conta. E assim, enquanto o sol começava a cair do lado de fora da loja, Dalton percebeu que não estava voltando para casa sozinho. Ele tinha chegado como um homem ignorado. Mas agora, saía como alguém que lembrará aquele lugar que humildade não é fraqueza, é força. O sol já se escondia atrás das montanhas quando Dalton montou novamente em seu cavalo. A poeira da estrada se levantava devagar, iluminada pelas últimas cores alaranjadas do dia. O saco de papel com os documentos dos caminhões balançava preso à sela. Era leve, mas carregava o peso de um futuro inteiro. O caminho de volta parecia diferente. Não por causa da estrada, que continuava longa, irregular e silenciosa, mas por causa do que aquele dia tinha representado. Dalton não tinha comprado apenas máquinas. Ele tinha resgatado a esperança de um povo esquecido. Enquanto cavalgava, lembrou-se de Ana. Lembrou-se do jeito como ela falava com fé de coisas impossíveis, como se enxergasse caminhos onde só existiam escombros. Ela dizia sempre: não espere pelo milagre. Seja um milagre. Dalton sorriu, discretamente. Aquilo ecoava dentro dele como um sussurro do vento. Quando finalmente avistou as primeiras casas simples da comunidade, já era noite. Mas ninguém dormia. As famílias estavam reunidas na pequena praça, iluminada por lampiões e fogueiras. As crianças corriam entre os adultos, e até os cães pareciam inquietos, como se pressentissem novidade. Quando viram Dalton chegando, todos se levantaram. Uma senhora de cabelos brancos foi a primeira a falar. E então, Dalton trouxe notícia. Ele desceu do cavalo com calma, tirou o chapéu e respirou fundo antes de dizer: amanhã chegam 15 caminhões. Por um instante, ninguém soube reagir. Era como se a frase fosse grande demais para caber ali, naquele espaço simples. Mas então, como um fogo que encontra vento, a notícia se espalhou. Crianças gritaram. Homens se abraçaram. Mulheres choraram emocionadas. Não era alegria apenas, era libertação. Dalton foi cercado por amigos, vizinhos, gente que havia perdido tudo, mas nunca perdeu a vontade de recomeçar. Cada pessoa apertava sua mão com força, como se agradecesse, não por caminhões, mas pela coragem que ele representava. Um menino pequeno, com as roupas sujas de brincar, segurou a manga da camisa de Dalton. É verdade que agora a gente vai poder reconstruir a escola? Perguntou com olhos enormes. Dalton se ajoelhou diante dele. Vamos reconstruir tudo, rapazinho. A escola, as pontes, as casas, tudo que vocês merecem. A comunidade inteira vibrou. Naquela noite, não houve festa planejada. Não precisava. O riso espontâneo, os abraços apertados e a esperança renascida já eram celebração suficiente. Dalton observava tudo de longe, com o coração apertado e leve ao mesmo tempo. Olhou para o céu estrelado e murmurou: Ana, a gente conseguiu. E naquele momento, enquanto as vozes felizes preenchiam o ar, Dalton percebeu algo profundo. Ele não tinha apenas comprado caminhões. Tinha comprado futuro. Tinha comprado dignidade. Tinha mostrado para o mundo, e para si mesmo, que humildade não é sinônimo de fraqueza, mas de grandeza silenciosa. E assim, no meio daquela noite simples,
A comunidade entendeu que recomeços não nascem de milagres. Nascem de pessoas. E Dalton era uma delas.